Sejam bem-vindos à última sessão plenária da terceira Conferência Nacional de Produtores e Usuários de Informações Estatísticas, Geográficas e Ambientais, Infoplan, intitulada O Mapa da Saúde Brasileira. E para compor o palco, eu convido o presidente do IBGE, senhor Paulo Rabelo de Castro. O ministro da Saúde, senhor Ricardo Barros. Senhor José Carlos de Souza Abraão, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Passo a palavra, então, para o presidente do IBGE, senhor Paulo Rabelo de Castro, que será o coordenador desta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Tenho uma satisfação enorme, um privilégio que realmente temos de estarmos aqui prestigiados, não só pelo presidente José Carlos Abraão, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como veremos, e ele deixará isso bastante claro, é um importante colaborador atual e potencial dos trabalhos do IBGE na área de saúde para o povo brasileiro, como também, e muito especialmente, a presença do ministro Ricardo Barros, que eu conheço há muitos e muitos anos e que muito temos feito juntos em benefício, não sei se conseguimos, não é, Ricardo, mas sempre atuando tenazmente no objetivo único de melhorar as condições materiais e até diria espirituais do brasileiro, na medida em que ele tenha mais educação, mais saúde, mais estabilidade no emprego e que tenha também condições de segurança. São as prioridades que continuam desde há várias décadas presentes no Brasil. Eu apenas, para que vocês, aqueles que talvez conheçam menos bem o currículo de Ricardo Barros, deputado federal, várias vezes deputado federal, secretário de Estado, uma pessoa absolutamente influente na política regional do seu estado, que é do Paraná, mas que também tem, lá nos primórdios, início dos anos 90, entre muitas das suas atribuições, ele chegou até o ano passado a ser relator geral do orçamento, que hoje disputamos no caso censo agropecuário, espero até que ele dê uma ajudinha lá com o senador Eduardo Braga, agora nesses dias finais, viu, Ricardo? É um dinheirinho, esse é um dinheirão, e eu acho que tem que sair. Que nos anos 90, Ricardo teve, ainda como prefeito de Maringá, não é isso, Ricardo? E era uma atividade no Poder Executivo, um processo de inovação absoluto na administração, na gestão do setor escolar da sua cidade. E experimentou com extremo sucesso uma administração que não era privatização de escolas, mas era um sistema flexível, mediante vouchers, em que os pais de família tinham mais flexibilidade de utilizar amplamente a alocação daqueles vouchers para a escola de sua preferência. Hoje, se eu disser isso, pode ser que a gente já tenha ouvido falar, já alguns experimentos na área, embora a educação na área primária continue relativamente empacada nessa rigidez da falta de direito de escolha. Ainda no ano passado, uma excelente administração como a do governador Geraldo Alckmin teve uma dificuldade enorme quando quis, e isso foi aqui objeto de um exemplo em alguma das plenárias, Ricardo, encerrar 90 escolas que estavam mal posicionadas na rede e não conseguiu e teve que voltar atrás. Portanto, desde o início dos anos 90, o ministro Ricardo Barros tem se demonstrado um gestor público capaz de inovar e capaz de ousar. E esse ministro temos o privilégio de ter aqui para falar conosco sobre saúde, mas antes eu gostaria que o José Carlos Abraão nos brindasse também com algumas considerações, ainda que breves, sobre a parte da saúde, que é a gestão dos prestadores
particulares, privados ou fundacionais de saúde. Portanto, com a palavra, o doutor José Carlos Abraão. Bom, inicialmente, boa tarde a todos e a todas. Saudar o senhor ministro de Estado da Saúde, saudar o caro Paulo. A gente já teve a oportunidade de fazer inúmeros trabalhos juntos. Saudar o doutor Gadelha, presidente da Fiocruz, né, o nosso deputado Odorico. E dizer que nós temos procurado fazer com que o dia a dia do órgão regulador da saúde seja uma maior integração dentro do sistema de saúde do Brasil. A Agência Nacional de Saúde é uma autarquia ligada ao Ministério da Saúde, que responde pela regulação de atendimento a cerca de 24,8%, né, da população brasileira. Nós temos hoje 48 milhões de planos médico-odontológicos, 22,1 milhões de planos, planos médico-hospitalares, 22,1 milhões de planos odontológicos. Temos procurado fazer com que a informação do órgão regulador seja, a cada dia, mais ativa, mais participativa junto dos beneficiários. Chegamos agora a trazer uma transparência desde as reuniões de colegiada, as reuniões que se fazem para discussão de novas resoluções normativas, de novas portarias, com a participação não só dos técnicos nossos, como a participação da sociedade, e através não só de audiências públicas, através de grupos de trabalho, transmissões diretas de todas essas ações, integração junto com o sistema de informações do próprio Ministério da Saúde, que vai desde o rol de procedimentos, as portarias, né, as resoluções, em paralelo, tanto do Ministério da Saúde quanto da agência reguladora. Temos procurado fazer um trabalho, e o IBGE é sempre uma fonte, um guia para os nossos técnicos, de georreferenciamento, não só em termos da rede médico-hospitalar, mas também, né, desde hoje, o beneficiário do plano de saúde pode pegar um smartphone e, a partir daí, ele vai procurar, Gadelha, o plano que ele tem, o local que ele tem o médico, o local que ele tem o hospital, inclusive acompanhar até uma demanda que é do dia a dia, os reajustes que esse plano de saúde tem. Ou seja, a cada dia a gente procura fazer com que o órgão regulador chegue mais próximo do beneficiário, faça a inter-relação, porque essa é uma das suas missões, né? Ele regula, né? Ele faz a mediação entre o beneficiário, as operadoras, os prestadores de serviço. No grupo dos prestadores você tem médico, hospitais, laboratórios, serviços de imagem. No grupo das operadoras você tem as seguradoras, é um grande grupo. Você tem as medicinas de grupo, um segundo grande grupo. Tem as cooperativas médicas, tem as empresas de autogestões que estão ligadas, né, ao patrocínio, grande parte, né, governamental, e tem as operadoras chamadas filantrópicas, que algumas descendem das antigas Santa Casa e outros de algumas beneficências. Essa integração e essa mediação sempre focado numa tríade que eu digo. Primeiro, o acesso que tem que ser possibilitado ao beneficiário da saúde suplementar. Segundo, a qualidade do serviço que vai ser proporcionado. E a sustentabilidade desse setor. Sustentabilidade essa dada não só sobre o lado econômico-financeiro, mas a atividade final, que é a sustentabilidade assistencial. Esse setor responde hoje, né, provavelmente vamos fechar esse ano com mais de 150 bilhões de faturamento, e desses 150 bilhões, né, mais de 85%
é de atividade de prestação de serviço, ou seja, é uma atividade assistencial, né? Promove mais de 700 milhões de exames complementares, são mais de 300 milhões de atendimentos, ou seja, é um braço importante do sistema de saúde brasileiro, né? E o que a gente precisa é, a cada dia, principalmente nos momentos de recursos escassos, otimizar esses recursos, trabalhar em forma de diminuir o desperdício, e nós só vamos conseguir isso através de um bom sistema de informação. Então, a troca de informações, né, que o sistema suplementar necessita fazer com toda essa cadeia, desde o beneficiário, sabendo o que ele contratou, o que ele vai receber, ao prestador de serviço, a quem o financia, que é a operadora, e junto com o sistema de saúde brasileiro, com o Sistema Único de Saúde, né? Então, o que a gente quer é, mais uma vez, agradecer, Paulo, estar aqui, parabenizar toda, né, essa instituição, que é um marco dentro das instituições do Brasil. O Paulo estava até me falando que é a comunidade ibegiana, né? Eu acho que esse é um grande, um grande marco que a sociedade tem, né? São grupos de servidores jovens, comprometidos, no momento em que o Brasil precisa exatamente de quê? Né? Do compromisso, da ética, da transparência, né? E o nosso caso, o nosso beneficiário, a nossa sociedade se torna a cada dia mais empoderada, mais consciente, e no caso da saúde suplementar, ela sabe o que ela está contratando e ela precisa receber o que ela contratou. Agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado do ministro, que tem, como você disse, Paulo, né, procurado dar uma gestão dinâmica, participativa, né, com todas as nossas instituições ligadas ao Ministério da Saúde. E estou ao dispor de vocês. Muito obrigado. Antes de prosseguirmos, eu gostaria, agradecendo ao Dr. José Carlos Abraão por suas palavras, ainda que breves, muito significativas, e que vêm tocar a alma do ibegiano, apenas dizer para ele que realmente temos aqui uma pleiade de ibegianos jovens, todos na faixa de 60 anos ou mais, e pelo menos 40 anos de serviço. Não vou pedir que eles se levantem, porque vai dar metade dessa plateia. E é uma característica dos ibegianos que, através de até pequenas gratificações que são abonos de permanência, tem suprido a diminuição constante, e isso aí não é título de choro, embora me digam que eu sou um agricultor do IBGE, porque vivo chorando, pedindo mais verba, mas o fato é que nós temos tido um decréscimo muito significativo, ministro, do número que veio de 7.000 e tantos há 10 anos atrás para 5.500, já com 600 admissões recentes, de forma que temos um quadro que está muito comprimido e, eventualmente, dada a compressão fiscal, terá que viver algo comprimido e, durante mais algum tempo, procurar, na eficiência, embora sempre chorando a admissão de, pelo menos, a reposição desses heróis de mais de 40, 45 anos. Hoje mesmo encontrei um que disse, não, era de Pernambuco, que tinha 47, é quase um campeão, não é? 47 anos de serviço, e aqui está na plateia, provavelmente, estava de manhã cedo, e que dão o seu sangue, não só aqui na sede do Rio de Janeiro, mas nos 27 IBGEs que estão aqui representados com os seus dirigentes adjuntos, e que compõem essa grande família que captura informações nas casas das pessoas, através do telefone, através de meios mais modernos, e que agora, daqui para frente, mais e mais, terá esse trabalho, e daí a presença significada de encerrarmos essa Infoplan com a presença de vocês, que são 2 produtores originários de informação,
tanto no Ministério da Saúde quanto na sua principal autarquia, que é a ANS, e que serão doadores dessas informações básicas, em muitos casos, que são chamadas registros administrativos, registros públicos, assim como a Receita Federal, Ministério do Trabalho, com a CAGED, o E-Social e assim por diante, INSS, e que serão utilizados de forma padronizada para que o Brasil do setor público não fique amufinando o informante, que é o cidadão, várias vezes para fazer a mesma pergunta. Que esse informante realmente receba tanta informação quanto seja possível. E agradecer, dentro desse contexto, entidades co-irmãs como a Fiocruz, e aí agradeço mais uma vez, já foi mencionada, a figura do Dr. Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, pela importância que essa instituição tem, estando ela no Rio de Janeiro, mais uma similaridade e proximidade com a sede do IBGE, e o deputado federal Odorico Monteiro, que também tem duas particularidades que nos aproximam muitíssimo. Ele é um dos signatários, um dos 300 signatários da Frente Parlamentar da GEMA, e é um professor na área de saúde. Portanto, agradeço ao deputado Odorico pela sua importante presença aqui no nosso conclave de encerramento. E, nesse momento, ponto alto, gostaria de convidar o ministro Ricardo Barros para nos dirigir umas palavras, se quiser usar o púlpito bem, caso contrário, ele fica muito bem aqui também entre nós, e fará uma breve explicação sobre, eventualmente, os rumos da saúde no Brasil e a atuação que ele pretende imprimir nesse campo. Ricardo. Obrigado, Paulo. Abrão, bom tê-lo conosco aqui. Paulo Gadelha, deputado Odorico, senhores Veiga, que é da nossa coordenação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer o convite que você me fez para estar aqui. De fato, temos muitas pesquisas em parceria com o IBGE, muita informação gerada e vamos avançar muito nisso. A prioridade número 1 da nossa gestão no Ministério da Saúde é a informatização e o estabelecimento do Registro Eletrônico de Saúde, portanto, o prontuário de cada cidadão e o lançamento online de cada serviço prestado de saúde a esse cidadão no sistema, de modo que ele recebe a informação do serviço que foi prestado e avalia esse serviço. Primeiro, confirma a informação, será o nosso fiscal do SUS, e, em seguida, avalia a qualidade do serviço que lhe foi prestado. Nós estamos muito adiantados nesse processo, já no dia 10, amanhã, vencerá o prazo para que os municípios se integrem no ESUS AB, que é a atenção básica. Todas as unidades básicas de saúde devem estar ligadas ao nosso painel de controle em Brasília. Evidente que nós sabemos as restrições que existem e, portanto, demos aos prefeitos a oportunidade de justificar, eventualmente, por que uma ou outra unidade ou qual a situação do município nessa questão da conectividade, e temos recebido justificativas. Saberemos ao meio da próxima semana quantos computadores são necessários, quais as unidades que não vão se interligar porque não tem computador, porque não tem conectividade, porque não tem mão de obra qualificada, e vamos prover todos esses municípios dessa infraestrutura e dessa qualificação para que nós possamos ter o cumprimento de um objetivo, que é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. É isso que nós pretendemos e vamos alcançar através deste cartão SUS, que terá esse prontuário eletrônico disponível em qualquer lugar, porque vai estar na internet, na nuvem, em qualquer lugar que a pessoa precise se consultar. O médico poderá acessar o seu histórico, com todos os exames, com todos os procedimentos, com todos os medicamentos que a pessoa toma. Nós dispensaremos os medicamentos da assistência farmacêutica e lançaremos para cada um dos cidadãos, e só vamos ressarcir os parceiros do SUS daqueles medicamentos de fato entregues lá para o usuário, né? Porque hoje nós trabalhamos em estoques, em estruturas que não necessariamente alcançam o usuário do SUS. Então, esse é um grande desafio
vai ser uma importante base de dados, né? E dessa base de dados nós precisamos obter informações. O Ministério da Saúde tem lá uns 600 sistemas gerando dados. Só que transformar esses dados em informação é um grande desafio e que nós não estamos conseguindo muito sucesso nele. Então, estou visitando lá no Paraná. A Celepar esteve ontem no Ministério fazendo uma apresentação do seu sistema de monitoramento dos dados e gerenciamento da informação. Estivemos no Goiás, no Conecta SUS, que é um bom sistema georreferenciado no combate ao Aedes aegypti, casa por casa, cada quadra vistoriada, qual é o imóvel que tem o foco, qual que não tem, ou tinha, né, porque quando identificado ele é eliminado, qual é o imóvel que não pôde ser acessado porque estava fechado. Então, com isso a gente tem um mapa muito claro da situação. Eu vou fazer uma apresentação para vocês entenderem a dificuldade de informação que nós temos, mas antes, falando do nosso acordo, que assinaremos em seguida, né, das pesquisas que temos aqui, estamos unindo duas pesquisas, a PNDS e PNS, Pesquisa Nacional de Saúde e Pesquisa de Demografia e Saúde, que vão acontecer com a mesma coleta de dados e, portanto, com economia necessária nesses tempos bicudos, né? Também nós temos uma pesquisa de consumo alimentar e pessoal e da pesquisa de orçamentos familiares, né, que serão agora implementadas, e que são muito importantes, porque a alimentação hoje, subnutrição, atinge 1,8% dos brasileiros. Subnutrição grave. Subnutrição leve, 7%. Mas obesidade, 20%. E sobrepeso, 53%. Então, a pesquisa de alimentação, e nós estabelecemos lá um protocolo de alimentação saudável no Ministério, ela é muito útil e vamos precisar muito dela para orientar. Já fizemos várias ações, um bom acordo com a indústria de alimentação nos permitiu reduzir 15 toneladas por ano de sódio nos alimentos processados, e estamos agora com a indústria iniciando esse acordo, que é voluntário, no açúcar, que também é muito importante. E não é fácil, precisa muita tecnologia para você fazer a receita da vovó, com o sabor da receita da vovó, sem os ingredientes que ela usava. Então, não é fácil você conseguir reduzir sal e açúcar sem perder o sabor. Nós vamos, nas pesquisas, no acordo que assinaremos agora no protocolo, a conta satélite, né? Depois pesquisa da saúde, pesquisa de orçamentos familiares, também bloco de consumo de alimentar pessoal, que eu falei agora, pesquisa nacional de demografia e saúde, pesquisa nacional de saúde, que serão feitos conjuntamente, pesquisa de informações básicas municipais e pesquisa de informações básicas estaduais, pesquisa nacional de saúde do escolar, que é importantíssimo para nós, né? A PENSE, né? Nós estamos pensando nela ainda, mas vamos fazer. E pesquisa de assistência médica e sanitária dos hospitais, estatísticas vitais também, né? Então, são essas as inúmeras pesquisas que vamos aqui contratar, e eu gostaria de dizer que, para nós, são fundamentais. Nós temos feito nós temos um esforço muito grande para buscar informação. Então, os nossos agentes de endemias visitam todas as casas, né? Fazem 3, 4 vezes por ano, visitando cada domicílio, buscando identificar os focos do mosquito Aedes aegypti. Então, para esta finalidade, eles poderiam coletar, eventualmente, outros dados. Então, vamos pensar numa possibilidade de interação aí, para que a gente possa abastecer, eventualmente, o banco de dados de vocês a partir desse esforço enorme que se faz de estar casa em casa e coletando, eventualmente, alguma informação, que é um exército, né?
muito grande de agentes que estão nessa tarefa. A prioridade nossa está na gestão, e fazendo uma gestão muito austera, com uma economia muito significativa de recursos, passando da casa de R$ 1 bilhão nos primeiros meses da gestão. Na parte de informação, nós implantamos o conjunto mínimo de dados, substituindo vários formulários que eram preenchidos quando a pessoa chegava a uma unidade de atenção de saúde por um único, e desse único nós tiraremos os recortes de informação. A biometria, que estamos num acordo com o TSE para garantir que é aquele cidadão mesmo que está sendo atendido. Tramitação dos documentos 100% digital no Ministério. Esse é o ESUS-AB que eu falei para vocês, que estamos integrando aqui, e nossa data é amanhã, para o encerramento dos municípios se integrarem ou justificarem, sob pena de perder a transferência do PAB variável, que é um recurso importante que as prefeituras recebem. Nós já estamos aí com esse balanço do prontuário eletrônico. 10 mil unidades básicas de saúde já utilizam em todo o Brasil, são 40 mil, 41.600, então, mas estão em cidades de muita população. Isso representa aí quase 25% das pessoas já têm prontuário eletrônico. A cidade, o município onde ele está já tem o seu prontuário eletrônico, nem sempre está disponível no formato que nós gostaríamos. Adquirimos equipamentos agora. Se você precisar processar dados lá, nós temos equipamentos lá na base agora do petabytes, Estamos com uma estrutura muito grande, acabaram de chegar os equipamentos, um deles se instalará aqui no Rio de Janeiro, para processamento de todas as informações dos 200 milhões de cartões SUS e os lançamentos respectivos. Estamos também com a licitação do RES, que hoje está fazendo prova de conceito lá, vamos ver, o primeiro colocado se comprova a qualificação, que é o registro eletrônico de saúde, onde quem vai arquivar a ficha de cada cidadão e manter o dado adequado e armazenado. Sistema de saúde integrados, nós estamos fazendo grandes esforços para que, como eu disse, todos os dados se transformem em informações, e temos algumas questões geográficas, de georreferenciamento, que eu gostaria de colocar. Aqui estão os estabelecimentos hospitalares, serviços que possuem oncologia, e nós mandamos fazer serviços de radioterapia, que estão situados, e essa parte do georreferenciamento para nós é importante. E aqui estão os serviços, eu mandei fazer esse levantamento, onde estão os doentes de câncer e aonde estão sendo tratados. De modo que aí você percebe o deslocamento das pessoas para receber o tratamento de radioterapia. Nós estamos com um plano de expansão da radioterapia de 80 novos aparelhos. E eu, quando recebi a lista, eu realmente não gostei, porque a lista estava ampliando serviços onde já existiam. E eu sobre isso podemos ajudar também. Então, vamos aproveitar e fazer uma avaliação clara, que nós queremos instalar os serviços onde ele atenda a população mais proximamente da sua casa, as pessoas precisam viajar menos, não ficar em casa de apoio, tudo é economia e tudo é humanização do atendimento também. Então, por isso, nós fizemos esse georreferenciamento de todos, para que a gente pudesse decidir onde localizaremos a instalação desses equipamentos novos, justamente para que a gente possa fazer que o serviço esteja mais próximo das pessoas. Então, aí está a nossa campanha que lançamos agora. Toda sexta-feira é dia de combate ao mosquito, então que a população toda procure sexta-feira se mobilizar na sua casa, no seu local de trabalho, nas áreas públicas que frequenta, eliminar os focos do mosquito, porque, de fato, a zika é um problema muito sério, que a gente está enfrentando,
provoca sequelas permanentes nas crianças com microcefalia, né? Famílias perdem crianças aí com dengue hemorrágica, mesmo adultos. Então, é um mosquitinho, mas se a gente não cuidar, ele pode ser ele já é um grande problema. Esse ano, a expectativa nossa é estabilizar a dengue e zika, mas vamos ter um aumento da chikungunya, que também é uma doença bem complexa. Esse é o LIRA, que é o levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti. Então, veja bem, nós estamos começando o verão, precisando de informação, de localizar os focos, de agir sobre eles, e não temos a informação. Todos esses brancos aí são municípios que não enviaram a informação do seu levantamento. Então, a gente precisa fazer uma política nacional e não consegue receber a informação. Então, por isso, Paulo, se nós pudermos, né, todos aqui, com a sua criatividade e experiência, né, na área dos levantamentos e das pesquisas, eu estou mostrando isso para vocês entenderem as nossas necessidades, né, e, com isso, nós podemos avançar nessa parceria. Então, esses são os nossos problemas mais iminentes, né, que agora é a questão da infestação do mosquito, a localização dos serviços de saúde, né, a questão da AIDS. Nós temos, no Brasil, 112 mil pessoas, estimadamente, que têm o vírus e não sabem, não fizeram a testagem, portanto, podem estar transmitindo involuntariamente esse vírus. Temos 260 mil que sabem que têm o vírus e não se tratam. É a recusa, né, de assumir o problema. Então, a gente precisa identificar essas pessoas e fazer com que elas... nós estamos tratando de um fato que nós temos absoluto domínio sobre ele. O tratamento é gratuito. Se todos se tratarem, ninguém mais vai transmitir o vírus. Mas precisamos que as pessoas que têm o vírus se tratem e que as que não têm tenham a coragem de fazer o teste, claro, para identificar. Então, são desafios que eu estou colocando aqui para vocês e pedindo a cooperação, né, para que vocês possam nos ajudar. Diabetes também, quanta gente tem diabetes e não sabe, né? Quanta gente tem outras doenças, hepatite, não sabe, não é verdade? Então, a gente precisa de ter fica aqui o desafio para que a gente consiga estabelecer uma maneira de conseguir melhorar essas informações, esses dados, e transformar isso tudo em decisões gerenciais que, transformadas em ações, ajudem a todos os brasileiros a ter uma saúde cada vez melhor. Muito obrigado. Ministro, muito obrigado por suas palavras e pela sua sucinta, mas abrangente apresentação, não só das ações, isso eu não tinha dúvida nenhuma, importantes, como a do registro eletrônico, que marcarão, a meu ver, e pelo pouco que já estudei, uma divisão muito clara entre pós-Ricardo, antes de Ricardo. E por quê? Nem tanto porque o ministro é mais bonito ou mais feio que outros que o antecederam, mas por causa da importância desta providência absolutamente crucial, que é um registro único por cidadão para estabelecer um prontuário que acompanhe cada ação de saúde. Por tudo que nós estudamos, e isso é uma coisa que estava ressaltada no slide, mas o ministro talvez não tenha dado toda a ênfase econômica disso, que é a quantidade de recursos que podem ser economizados pela melhor gestão da mesma providência de saúde. Como visão, a gente pensa em 20% de economia pela não repetição de exames, de consultas, de entrega de medicamentos duplicados e pelo controle que a gente vai ter da frequência das pessoas, que muitas vezes procuram a unidade de saúde como uma necessidade de convivência. São pessoas que moram sozinhas e aí, né, bom, onde é que eu vou achar um papo aqui? Lá no postinho tem uma fila, vou bater um papo com a turma, entra na fila e vai ocupando, aumentando a fila, né? Faz um outro exame? Aproveita, faz o exame e tal. Mas eu tenho uma coisa nova ainda, que eu não falei, que o Ministério vai passar a comprar tratamento, em vez de comprar medicamento.
que já é um diálogo com os laboratórios, que nós, identificando uma pessoa lá, por exemplo, com hepatite C, nós pagaremos pela cura daquela pessoa. O laboratório vai fornecer o medicamento, quando ela se curar, nós pagamos. E o registro eletrônico é fundamental para o acompanhamento dessas pessoas e dos crônicos, para que não se agravem, né? Então, tudo isso vai gerar uma enorme economia para a saúde brasileira. Eu acho que isso é extraordinário, é uma mensagem que transcende a área da saúde e serve também como um desafio para nós ibejanos, que, aliás, estamos praticando, ministro, que é não exatamente termos que constrangidamente viver com menos, porque o Brasil não paga mais as contas, nem aqui, nem quero crer que na saúde a gente tenha que ser estigmatizado pela carência, pela pobreza. O que nós temos é que ser marcados pela eficiência. E se pudermos gastar mais, gastaremos sim mais, desde que o país esteja produzindo mais e que mais tributos venham sendo pagos e que haja prosperidade para pavimentar maiores gastos. E enquanto a gente não puder fazer maiores gastos, faremos mais com menos, mais economia e daremos melhor saúde com os mesmos recursos, porque isso é inteligência, é ir de inteligência. Então, eu gostaria, ministro, de ressaltar apenas mais uma coisa e vender um produto. Aqui, todo mundo diz que eu gosto de vender coisas, mas é vender a ideia. Só faltou dizer que não tem recursos materiais envolvidos, e sim recursos intelectuais. E é vender, sim. Vender o projeto Rede, que pode lhe ajudar muito a localizar, e é essa área do G, da geografia no IBGE, está ali o Vadir, diretor de Geociências, que com o seu valoroso grupo estabeleceu, primeiro para nós mesmos, que estamos localizando as 580 agências do IBGE, otimizando aquelas localizações conforme mobilidade, conforme áreas de influência de cidades, de grupos de cidades, e cai como uma luva para a sua localização. Então, se, portanto, ainda não está decidido onde vão ser colocados esses próximos equipamentos na área da oncologia e outros referentes, inclusive seus postos básicos, etc., nós gostaríamos depois de, na prática, fazer uma apresentação do projeto Rede, que pode lhe ajudar imensamente e nele inserir, inclusive, as eventuais outras variáveis que sejam do seu interesse. Nós estamos aqui no IBGE para servir ao povo brasileiro através do Ministério da Saúde e através dos demais ministérios. E ficaremos muito felizes se pudermos ser de utilidade nesse momento. E daí o diálogo de uma Infoplan, que nesse momento, uma plenária que podia ser meramente protocolar, nós já estamos resolvendo coisas. Bom, mas vamos para o protocolo. Eu gostaria de convidá-lo para assinar esse grande número de pesquisas para que a gente possa tocar para frente. Então, neste momento, será assinado o protocolo de intenções entre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Ministério da Saúde, que estabelece o compromisso para a implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de iniciativas e atividades que serão desenvolvidas por meio de instrumentos específicos e com a implementação dos seguintes projetos: Conta Satélite de Saúde, Pesquisa de Orçamentos Familiares, Bloco de Consumo Alimentar Pessoal, Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde e Pesquisa Nacional de Saúde. Assinam este documento o presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro Ricardo e doutor Abrão, eu gostaria de aproveitar e lhes passar às mãos uma singela homenagem que faz o IBGE pelo privilégio da presença de ambos, agradecendo também ao presidente da Fiocruz e ao deputado Dorico, que está aqui conosco. É uma medalha do fundador do IBGE, Mário Augusto Teixeira de Freitas, e que leva, não sei se é de ouro puro ou não, viu? Isso aqui hoje em dia está muito na moda, mas em outras áreas. Mas eu acho que, dentro da sua singeleza, ela traduz todo o agradecimento e toda a esperança que está inserida
nos futuros trabalhos que faremos juntos. E com este ato encerramos a última sessão plenária da terceira Conferência Nacional de Produtores e Usuários de Informações Estatísticas, Geográficas e Ambientais, Infoplan.